Estão tranquilos? O que vocês fizeram lá dentro? Prestaram atenção no que fizeram? A isso chamamos reunião de incorporação. Agora vocês sabem, conforme Pietro Baldi nos ensina, que vocês interromperam a vida de alguém para gerar vida na vida de vocês. Agora veja lá o que vão fazer com esse povo, porque ele fala que a gente pode interromper qualquer vida desde que transformemos essas vidas em algo melhor do que o que elas eram. Então tenha cuidado agora para não expulsar o povo sem trabalho, sem ser promovido. Vamos ouvir e ver um vídeo com David Garrett, que vai representar o Espírito e as suas subdivisões. Então ele vai ficar no centro representando o Espírito. Põe o som. Então a música é o seu projeto encarnatório. E para cada nota ele cria uma subdivisão que nós chamamos de personalidades. Então para cada situação ele cria, dá função e cada um vai executando o que pretende. Pode ver que cada uma que foi criada está executando uma nota diferente dentro da composição. E assim é o espírito diante do que ele quer criar para si ou para o meio onde vive. Mas normalmente tudo que se cria visa a evolução do próprio como da ambiência onde está inserido. E após a criação das personagens para o enredo, aí há um treinamento mais amplo do maestro no treinamento de suas subdivisões. E esse treinamento pode acontecer rápido ou pode levar dias, meses, anos, décadas, encarnações ou até milênios. Então, quanto mais afinada a orquestra, num dado momento podemos imaginar o texto bíblico, que o Cristo treina os profetas e os enviam para repassar a mensagem. E nós vamos também criar uma realidade para enviar esse universo consciencial para o nosso inconsciente, onde estamos criando no consciente. E intencionamos, no mínimo, repaginar o nosso subconsciente por enviadas para o subconsciente e depois pacificar e iluminar o inconsciente também. Porque tudo que se cria no consciente, repaginamos o subconsciente que define o nosso comportamento, e o que se cria no consciente, ressignificando o inconsciente, nós começamos a enviar o conteúdo para a pacificação do inconsciente. Se demorarmos, o inconsciente vem buscar. Isso chamamos de perturbações, de traumas e conflitos. Se construirmos as realidades pacificadoras, orientadoras em tempo hábil, jamais o inconsciente se manifestará como perturbação. Passamos por 14 processos cancerígenos, que foram perturbações desse inconsciente vindo buscar o que não construímos para pacificá-los. E sabendo disso, aceleramos o processo evolutivo. Hoje, abastecemos esse inconsciente com as informações e transformações, sem que eles precisam nos atormentar no consciente e nem no subconsciente também. E após essa etapa, traz de volta os elementos e agora imaginamos Jesus vindo junto com os próprios discípulos. E no meio da multidão atormentada de elementos que estão no nosso sub e no inconsciente, desse subconsciente, segundo Pietro Baldi, destaca-se as pequenas almas instintivas que nos ajudam a governar o perispírito e o corpo. E pode ver que nenhum dos demais são prejudicados, somente o Maestro, o Cristo, é que leva, com todo respeito, a pior. Tanto que ele foi crucificado e nenhum dos seus discípulos naquele momento o foi.
E assim acontece no espírito. Então agradecemos esse ser que não é deste plano, David, e esta vida, viva a vida, essa música, esta obra-prima e esta montagem, percebe-se de onde ele tirou essa inspiração, de sua consciência, de algo além de nossa própria imaginação. E a partir desse momento nós vamos usar as matrioscas para facilitar a nossa compreensão. Eu ia colocar imagens, mas vocês já guardaram na mente algumas imagens. Creio que não são necessárias por agora e nós voltamos com elas no terceiro módulo, se for necessário, se não estiver sendo compreendida a mensagem. Como eu disse, o Espírito, a nossa totalidade, a superconsciência, o reino de Deus em nós, Ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Nele, segundo Leon Denis, a maior de todas as potências é a vontade. Então a vontade não é algo que está fora do, está dentro do. E para o autor, a vontade é a onipotência do Espírito, que vai criar e por meio dela se manifestar o que nós chamamos de mente, que é uma emanação do Espírito. Mas sabemos que entre a consciência, a vontade e a própria mente existe um oceano que nós chamamos de o nosso umbral particular, cada um tem o seu, o inconsciente. De modo que tudo que esta vontade, que segundo Joana de Ângeles, está a serviço da consciência, querendo construir ou se expressar através da mente, todo o oceano do inconsciente fica sabendo e pode interceptar a mensagem. Pode perceber que todas as vezes que começamos a arquitetar alguma coisa nobre, aparece incontáveis realidades perturbadoras até. Está nesse oceano. Por exemplo, do planeta Terra, da crosta terrestre, para irmos para o plano espiritual, passamos obrigatoriamente pelo umbral. Então, se eu tiver, vamos supor que eu esteja aqui desencarnado, para que eu volte e aproxime da minha consciência, antes eu preciso passar pelo inconsciente. E o que me aprisiona lá, segundo Chico Xavier, na entrevista dada ao Pinga Fogo? O que nos leva para o umbral é a consciência culpada. Por isso parei de me culpar há muito tempo. Eu estou fazendo o máximo do mínimo que sou capaz de fazer. Indo na cadência X, que segundo Joana de Ângeles, um elogio não vai me fazer avançar, porque eu já estou no meu limite. Mas se alguém me caluniar, não vai me fazer diminuir a marcha, porque eu sei quem sou. Então, se a pessoa me calunia, eu consulto a minha consciência. Ela está lembrando do que eu deixei de fazer, ou já não sou mais o que ela está vendo em mim? Porque normalmente vemos nos outros o que somos. Isso que vemos nos perturba, é porque ainda não mudamos em nós. Porque quando mudamos em nós, se vermos alguma coisa desconecta no outro, nós agimos com piedade, com compaixão, e não o contrário, com indulgência. Então a superconsciência, o Cristo em nós, que é o outro nome que se dá à vontade, o guia espiritual, o mentor, o anjo da guarda, o inconsciente, a mente. Após a mente, a subconsciência. Segundo Pietro Baldi, o quartel-general dos instintos, das pequenas almas que vão auxiliar no governo do perispírito e do corpo. Os instintos. E sabemos que após esse universo tem o perispírito,
que é regido pelo universo subconsciente e o corpo físico. Então a mente cria o perispírito, que é o seu principal veículo de expressão, e o perispírito cria o corpo, que é o seu laboratório de atuação. Tudo isso tem as suas consciências individuais. O universo subconsciencial é um ser, composto de muitos seres. Partes são do inconsciente, os elementos que eu quero promover. Os que estão em condição de governar o meu universo perispirítico e físico em harmonia com as diretrizes da consciência. Quem coordena o subconsciente é a própria consciência, por isso que ele trabalha em perfeita harmonia. Se eu não perturbá-lo, eu não adoeço de forma alguma. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. Se eu criar pensamentos desconexos e perturbar os íons psíquicos, tudo se desgoverna. Mas se eu parar de pensar em coisas desagradáveis, tudo se alinha outra vez e tudo fica em perfeita harmonia. Em determinada situação, basta a gente renunciar ao pensamento desequilibrado, à emoção desgovernada, à palavra indisciplinada, que o corpo sara. Isso é o que eu tenho feito nos últimos tempos. Eu começo a destonar, a coisa começa a desabar, respiro fundo, porque com Yogananda aprendemos que a respiração pacifica as emoções. E hoje eu sei que o ar traz em si o Evangelho, Kaina. O Evangelho está no ar. Força, vitalidade, vida. Então quando eu inspiro, eu estou trazendo o Cristo para dentro de mim, através do Evangelho que estou assimilando, porque estou dentro dele. De modo que, se mergulharmos no corpo, além do corpo ser um ser com vontade própria, que Gabriel Delany, estudando esse corpo, na obra A Alma Imortal, ele dissocia a alma do corpo e percebe que estava diante de duas entidades, cada uma com vontade própria. E o corpo tem autoridade tamanha, segundo Miramês, passando as informações para Lancelin, na obra Iniciação Viagem Astral, psicografada por João Nunes Maia, a prata da casa aqui de Minas Gerais, principalmente aqui de BH. Ele percebe que o corpo tem autoridade para colocar a alma para correr, se ela não contribui para a sua evolução, e escolher outra alma para governá-la, a troca de personalidades ou até a troca de espíritos. Mas sabemos que, por mais belo que sejam os sistemas do corpo, eles são interdependentes. Eu nunca vi até agora o sistema ósseo, por mais bonitão que seja, alguém o acha fantasmagórico, não acha? Pensou o sistema esquelético com 206 mais ou menos ossículos unidos, só do tornozelo até a ponta do pé, 26 trabalhando em perfeita harmonia e sincronia. Eu nunca vi ele andar sozinho. Mas quando o sistema muscular o abraça, e eu amo todos os sistemas, mas o sistema muscular para mim é algo indescritível. Quantos fiozinhos chamados neurônios sensitivos, motores de associação e outros elementos, quantos seres coligados formando essa estrutura que abraça a estrutura óssea, mas não anda sozinho, os dois, se não tiver a pele para protegê-lo. A pele não é o maior órgão do corpo, é o sistema mais sofisticado que existe no corpo, com a capacidade de canalização da energia solar e de outras, através do toque, do abraço, trazendo para dentro da nossa própria realidade. Um dia a ciência chegará lá. E por mais bela que seja a estrutura da pele, os três não andam sozinhos. E o sistema digestivo e respiratório pode canalizar todo o alimento necessário, mas não transporta. Precisa do sistema circulatório. E todos eles podem trabalhar, mas sem a proteção do sistema imunológico e sem a orientação dos hormônios do sistema endocrínico e sem a gerência do sistema nervoso. Agora Pietro Bauland fala que nós evoluímos, ele mostra primeiro a evolução nossa dentro de um átomo, que eu já fiquei quase enlouquecido.
mostrando a evolução nossa dentro das 7 dimensões atômicas. Imagina a visão disso. E imagina alguém que conseguiu visualizar isso, que foi um moço chamado Camille Flammarion, na obra Narração do Infinito, ou Narrações do Infinito. Quando ele sai do corpo e começa a ver a origem dos elementos e como eles se fazem. E chega a ponto de dizer nesta obra que o energismo do corpo se renova em alguns meses. E mais tarde, na obra A Morte e o Seu Mistério, todo o energismo do corpo se renova em alguns dias. Em certas situações, basta-nos a mentalização para criarmos um órgão novo. Agora, para que eu possa mentalizar como um amigo fez, sem perceber o que estava fazendo. Ele estava com o pé na cova, fígado necrosado, cirrose hepática no último grau, na fila de transplante, torcendo para que alguém morresse para salvar a sua pele. Você está na contramão da história para começo. Você pode orar sim por alguém, para que apareça alguém doador, mas não desejar que alguém morra para salvar a tua pele, já que você é que estragou o seu material. E ore duplamente pela família, porque ele pode autorizar e a família depois desautorizar. Agora peça perdão pelas agressões que você fez ao seu corpo e assuma o compromisso de viver uma vida diferente. Aí pode não haver a rejeição do órgão a você. Não é o corpo que rejeita o órgão. O corpo está morrendo. É o órgão que rejeita o corpo. O corpo promete menos do que o que ele fazia no outro corpo. Ele vai aceitar uma proposta indecente desta? Isso é um fato. Isso é Joana de Ângeles. Temos que preparar as criaturas para que mudem moralmente antes de receber o órgão, para oferecer a esse órgão algo mais e melhor. Resultado: no dia do pré-operatório foi testificado um fígado 100% reconstruído. E ele não sabia que estava reconstruindo o fígado. Só dele pedir perdão para o corpo e assumir o compromisso de viver uma vida diferente, a consciência reconstruiu a máquina. Porque é ela que sabe fazer isto. Nós estamos aprendendo a fazer isto. Então, cada sistema tem a sua consciência. E se um destonar, o corpo vem abaixo. Se quiser fazer o teste, fica 3 minutos sem respirar. E esses sistemas são feitos de órgãos. E cada um tem a sua consciência. Se um órgão se rebelar, o corpo vem abaixo em pouco tempo. Basta um órgão. Como um amiguinho agora, que eu mostrei para a Fátima, os pulmões se rebelaram contra ele. E uma criança de 5 anos, internada para ser arrancado os seus pulmõezinhos. Conversando com a consciência dele mesmo a distâncias significativas, quase 1000 quilômetros. Ele ficou 30 e poucos dias no hospital, mas saiu com seus pulmões. E já está fazendo os exercícios que parece aquela amarelinha, pulando dentro de umas argolinhas lá, preparando o seu corpinho. Depois eu mostro para vocês, se vocês quiserem. Cada órgão são feitos de tecidos. Erroneamente pensamos que existe só 4 tipos de tecidos. Só o tecido conjuntivo é subdividido em 4, e esses 4 ainda têm subdivisões. Então são mais de 50 tecidos em nosso corpo biológico, catalogados até agora pelos estudos de alguns amigos espirituais. E interessamos pela pauta. Só que cada tecido é feito de células. O tecido é uma consciência e a célula também. E uma célula tem vontade própria. Segundo André Luiz, a célula pode ser uma médium de uma onda que eu estou criando no meu pensamento. Ela encarrega-se de transformar aquilo em realidade. E como eu disse a vocês, esta onda vai refletir no citoplasma, interagir com o DNA e criar a realidade nova mediante a minha proposta de trabalho.
Mas se eu sei, Allan Kardec nos ensina a fazer isso na obra A Gênese, eu posso criar moléculas saudáveis e repaginar a minha própria célula. Mas conforme está no Livro dos Médiuns, eu posso criar átomos que compõem estas moléculas, com a minha vontade, com o meu pensamento bem conduzidos. Mas se eu sei, eu posso criar, porque quando penso negativo, segundo Joana de Ante, eu crio elétrons como radicais livres que atacam o próprio Criador. Quando eu penso positivo, eu crio fótons. Então eu posso criar partículas atômicas. Mas se eu sei um tanto mais, eu posso interagir diretamente com a força da qual origina os átomos, que nós chamamos de força vital, que o suprassumo dela, ou a síntese mais densa, chamamos de energia nêutron. Uma colher de chá da energia nêutron pesa 100.000 toneladas, segundo Miramês. O nosso Sol no futuro vai transformar-se numa estrela de nêutron. Ela vai ter quase o tamanho de uma bola de tênis. Mas um soluço dela, o Sol atual gastaria 100 milhões de anos para enviar a quantidade de energia semelhante. Só um soluço da estrela de nêutron. Então esta energia vital tiveram a sua origem na matéria mental, que nós chamamos também essa energia de bioenergia. E essa matéria mental teve a sua origem no fluido universal. E o fluido universal teve a sua origem na matéria elementar, que é os elementais na sua origem. E a matéria elementar é a união de dois espíritos, princípios inteligentes do universo, construindo a próxima realidade. Aqui tem que ter a unha bem fininha para poder tirar. Isso. E aqui a minha unha não consegue tirar, que ainda tem 3. Esse espírito, este ponto de autoconsciência pura é o que encarna. Joana de Ângeles. Só desce quem subiu. Pietro Baldi, ele sobe, ele não aumenta nem diminui. Está na grande síntese no capítulo 68. Ele não aumenta e nem diminui nada. Ele se refina. Ele faz toda a trajetória da origem até a consciência. Depois da consciência só envia uma dessas sementes. Isso é que vai dar origem à nova alma. Ernesto Bozano. Entenderam mais ou menos? Agora, essa energia é a matéria-prima do cosmos. Tudo que existe, só existe porque é uma porção dela, conforme está na Gênese, com Allan Kardec, no capítulo 6. Na realidade, por Galileu, psicografia de Camille Flammarion. Então, um inseto, uma molécula do reino mineral, qualquer coisa é uma porção dessa energia. Não por acaso, na questão 603 do Livro dos Espíritos, ele já havia informado: cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de trabalhar esse energismo, assimila uma porção de princípios inteligentes do universo, que é a menor partícula. E para Pietro Baldi, na obra Roteiro e na obra Seara dos Médiuns, ele começa na obra Roteiro dizendo que essa energia vai dar origem aos infracorpúsculos, que hoje temos como infracorpúsculo o bóson de Higgs. Quando ele se movimenta, as linhas de forças, as supercordas.
os princípios subatômicos e mais tarde atômicos, criados na nossa própria mente. A ponto de, na obra Seara dos Médios, o autor dizer que quando exteriorizamos o nosso pensamento no cérebro físico, ou usando o cérebro, estamos exteriorizando princípios inteligentes ou matéria mental. Ou quando André Luiz questiona na obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, a Aulus, sobre os mecanismos do passe, a arte de curar. Aulus começa a discorrer dizendo: na vossa matéria atual, em 1954, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria. Antes existem as partículas, elétron, próton, nêutron. Antes, as subpartículas. E dizendo, depois, da vida mental determinante que o instrutor Gubbio, em Libertação, a matéria mental é sempre composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E ele termina dizendo, tudo é espírito, com E minúsculo, no santuário da natureza. Então toda a energia, por isso que tudo está em tudo. E aí vocês foram para o café e nós ficamos observando, porque eu sei fracionar a minha consciência e fico lá ao lado de cada um. Na verdade, dentro de cada um. Se alguém puder ver, eu estou ao lado de cada um de vocês. E dependendo da abertura, a gente entra dentro e começa a interagir. Isso já aconteceu várias vezes e está acontecendo aqui em tempo real. E por mais que vocês tentem trancar as portas, se o meu amor for incondicional, nenhuma das fechaduras nos segura. Porque eu não quero entrar no universo de vocês para divulgar o que ainda não fora pacificado, mas sim para ativar o que já foi sublimado. Porque eu estou em busca não de saber as causas das minhas perturbações, eu quero saber do antídoto, como que eu posso resolvê-la. Que é o tempo que a gente se perde, ou perde o tempo belíssimo, quando adoece e quer saber tudo sobre a doença. Não perca o meu tempo. O Gilson está aqui como médico homeopata. Ou está, né, Gilson? Mas ele é muito mais do que isso. Esse objeto não identificado, ele sabe que o que ele vai fazer é provocar a eclosão da causa, mas não é ele que vai curar a pessoa. Sabendo da causa, ele pode dar as dicas, pode até fazer alguma fórmula, mas vai depender da mudança do paciente para que haja a solução. Porque o semelhante atraiu o semelhante que estava causando a perturbação. E segundo Allan Kardec, a homeopatia é no mínimo algo fantástico, porque ela é dupla, porque ela é algo vibracional, conduzido pela vibração do terapeuta, e tem a capacidade de expulsar o mal fluido que está perturbando a maquinária perispirítica e física. E ao mesmo tempo o energismo mais denso, com a capacidade de construir os novos tecidos. E nesta fórmula está também a consciência vital do terapeuta. Então é o terapeuta que está entrando dentro do fulano, que se pretende ajudar-se ou que se dispõe a ajudar-se, para norteá-lo, não para fazer por ele o que lhe cabe fazer. Então, quando nós olhamos vários alimentos, eu olho porque com os olhos se come. É ciência. Alimentar com os olhos, vocês sabem disso. Isso é ciência comprovada. Veja, 2 atletas foram escolhidos. Mesmo biotipo. Pode desligar o menino aqui, que ele não vai trabalhar agora, senão ele fica... Aí ele já está me acusando aqui de negligência para com ele. Mesmo biotipo, levaram os 2 para visitar um circuito de 10 quilômetros. Final do circuito, eles já sabiam que um correria mentalmente e o outro correria fisicamente.
Isso é apenas um dos experimentos científicos. Eles disputaram no par ou ímpar, ou no cara ou coroa, para que não houvesse interferência de ninguém. Um correu fisicamente, o outro correu o circuito que já tinha na mente. E vocês sabem que isso é fácil, porque um jovem chamado Ayrton Senna da Silva fazia isso, ele visitava o circuito, depois num quarto em penumbra, ele faria ou se esforçava para fazer a volta perfeita naquele circuito mentalmente. Se ele fizesse, ele saía no primeiro lugar no outro dia. E se ele saísse no primeiro lugar, porque ele saía em último, já chegava em primeiro, se saísse no primeiro, era bem complicado alguém chegar na frente dele. Finalizou a corrida, mediu, pesou os dois, a mesma quantidade de caloria fora gasta. O mesmo ganho de massa e resistência muscular foram testificados. A partir daí, que esse experimento tem mais de 30 anos, nunca mais fiz exercício, porque eu não sou bobo. 6 a 8 horas de exercício é o que eu fazia. O tempo que eu gastava, então eu faço na ação. E eu posso ficar horas falando com vocês sem tirar o pé do chão. Até porque é moleza, porque vocês sabem que eu não estou no corpo. Isso aí seria a coisa mais simples. Então eu não sinto a gravidade do corpo, não sinto desconforto, não sinto fome, não sinto necessidades fisiológicas. Todo mundo está hibernando. Depois os ursos, daqui a 7 meses, eles retornam ao cenário para fazer o que precisa ser feito. Tudo bem até aqui? Antes eu era apenas motorista. Não dirigia lá grande coisa. Mas quando dava uma pane, eu não sabia nem se era pane mecânica ou elétrica, para poder falar para o mecânico ou o eletricista. Então eu resolvi no exército, que existe o Sebastião Camargo antes do exército e após. Eu aprendi como funcionava o meu veículo. Fiz o curso de mecânica. Então agora eu sei pelo menos onde fica o tanque de combustível, como que o combustível faz para chegar até lá, impulsionado pela bomba de combustível, como que ele faz para ir dela até hoje os bicos de injeção, antes era o carburador e etc. Então a gente entende alguns detalhes. No computador, porque meu dinheiro ficava tudo com os técnicos. Porque eles vão consertar a sua máquina quando é frente. Você faz tão ligeiro os comandos para você não ver. Se você é esperto, você põe uma câmera escondida, filmar. Depois você põe na câmera lenta. Mas eu queria entender como funcionava. Então eu fiz um curso de montagem e manutenção de computador. Hoje eu sei o que significa uma placa-mãe. E eu sei que nela existe um médium chamado chipset. E esse médium identifica o povo, fala, esse é uma impressora, tá? Tudo bem. E o que fazemos para comunicar? Precisa de um outro moço chamado driver. Se não for, a gente não se comunica. E aí chega o camarada e agora já se comunica. E agora? Não fazemos nada sem o software. Então tem que vir alguém. E essa aqui? Essa é a bio. É a consciência da placa. Se você for atualizá-la e acabar a energia, a placa morre, perde a consciência. E a gente vai entendendo cada uma das peças. O que você faz? Você só dá uma ordem no teclado. A consciência, que é a mente, ou melhor, a mente do processo, que é a CPU, vai entender o que você quis, faz o processamento e depois te devolve o resultado na tela. Aí se você aperta um botão que não sabe, ela entende que você mandou deletar todo mundo e dizima o povo. E o cérebro físico foi considerado por Miramês, nos estudos da espiritualidade, um computador com mais de 50 quilômetros cúbicos. E na atualidade, Joana de Ângeles, um computador um pouco maior do que o sistema solar. O cérebro físico. Que segundo Dana Zohar, de acordo com Divaldo Pereira Franco numa palestra, ele sabe interpretar a consciência, e às vezes eu que sou a alma, não sei.
que tenho a mente à minha disposição, não sei. E o cérebro sabe interpretar a consciência, o que a inteligência quer, o que um pensamento intenciona, o que uma emoção. E eu não sei nem o que significa isso às vezes. O cérebro físico. E dependendo do alimento que eu trago para dentro do corpo, porque basicamente 20% de tudo que comemos é para ele. Se a glicose for de boa qualidade, ele vai ficar mais apto para que eu possa desenvolver os raciocínios neste plano, porque é uma cópia da mente materializada dentro do corpo físico. O link, você já sabe que é a glândula pineal. Agora eu tenho lá no corpo causal 962 virtudes querendo se expressar, conjugadas com o nome de centro coronário. Tem as 12 pétalas centrais, chamadas de os ministros diretores: a paciência, a compaixão, a gratidão, a indulgência, a misericórdia, as 12 virtudes essenciais. Porque a humildade é o alicerce das virtudes, a consciência é a estrutura, a paciência é a arquiteta, e assim vai. E essas 12 estão a serviço da intuição, que é a gestora da própria vontade. A intuição é que grava na vontade o conteúdo, e a vontade é filha das 960 pétalas periféricas. É o suprassumo que representa as 960. Ela é fecundada e viaja para o plano mental. E quando aproxima-se da mente, ela gesta, e o filho chama-se pensamento. E o pensamento é uma possibilidade, uma capacidade criativa que pode ser colocada em ação dependendo da inteligência na alma. Então, se eu estudei a respeito de, eu tenho a possibilidade. Ele é um link com a minha consciência e com a própria vontade, com o campo intuitivo. Conforme a minha inteligência, o bom uso desse pensamento, eu vou recebendo respaldo de virtudes que vão qualificá-lo. Porque a inteligência e a imaginação só dão forma ao pensamento, nada mais do que isso. Ele é apenas a roupa para encarnarmos a realidade, para criar a situação, que vai ser uma das virtudes. Se eu quiser trabalhar o orgulho, eu vou encarnar a humildade. Se eu quiser trabalhar a violência, essa força pacificadora, a ciência da paz, ou a paciência. Então a virtude e esses sentimentos vão dar vida a esse pensamento. A palavra vai dar movimento, e a atitude vai dar direção. Então, quando eu estou idealizando, eu preciso ter uma noção, conforme Kardec nos aconselha. Cada palavra mentalizada deve revelar uma intenção. E essa intenção, quanto mais nobre, mais profunda eu mergulho na minha consciência, a ponto de Joana de Ângeles afirmar que orar é iluminar-se de dentro para fora. E André Luiz afirmar que a oração é o mais potente, ou melhor, um dos mecanismos avançados por meio do qual criamos elementos força. E o evangelho que está em nossa consciência é força, vitalidade e vida. Força são as virtudes, vitalidade a matéria-prima, vida o que já está constituído, que eu já quero trazer para o cenário naquele formato. E ao mesmo tempo, a oração é o mais perfeito mecanismo de plenificação, Joana de Ângeles. Para André Luiz, é poder, é vibração, é energia. Quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação. Tanto que nós podemos construir a realidade física no plano mental,
como faz uma jovem, uma doutora, que eu não vou arriscar porque nem o português eu pronuncio, vocês percebem que eu assassino a gramática e etc. Atropelo os verbos. Ela foi registrada a participação dela na lida gentil com os animais. Ela constrói no plano mental um tronco. Quem sabe o que é tronco? Para a gente poder prender o animal para vacinar, para marcar e etc. Mas ela constrói no plano mental. Ela experimenta no plano mental, se fazendo o próprio animal e se colocando dentro do tronco para ver se não vai machucá-lo, se não vai agredi-lo. Se tiver defeito, ela corrige no plano mental, depois ela traz para o plano físico, constrói, depois entra dentro do tronco para ver se o animal vai se sentir confortável ali. Ela faz isso. Então, quando nós vamos começar essa construção, como o pensamento, essa emoção, os sentimentos envolvidos, segundo a proposta, a inteligência, se eu estou me conectando com todas as vivências, por que eu me conecto? Porque na mente tem um link que nos liga à memória subconsciencial, do inconsciente e do superconsciente simultâneos. Então, quando eu me coloco à disposição da superconsciência, como Jesus falava, eu estou aqui cuidando dos negócios do meu Pai. Não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. Então, quando eu quero me deixar conduzir, a semelhança de Paulo de Tarso, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Eu me coloco à disposição. A vontade tem duas características, segundo Joana de Ângeles. Ela só visa a paz íntima e a conquista do infinito. Qualquer coisa fora disso, nós estamos falando dos desejos, que normalmente visam o prazer ilusório e transitório, em detrimento do prazer perene. Então eu faço algo agora que me dá um prazer momentâneo, sem perceber que estou causando tormentos que vai gerar dores a longo prazo. Mas se eu sei, eu resisto fazer isto e vai gerar dores dilacerantes a curto prazo, porque eu vou negar para o meu corpo algo que ele está pedindo por prazer, por hábito. E daqui a pouco ele vai me agradecer, porque nós não vamos sofrer os desconfortos da perturbação, e às vezes de algo que eu não necessito para aquele momento. Então tudo está em tudo. Quando Jesus nos disse, tudo que fizer a um dos mais pequeninos, ele estava falando desse mocinho aqui, ó. O mais pequenino que nós conhecemos no mundo onde vivemos, na terceira dimensão, é esse elemento primário que é o princípio inteligente do universo. Tudo que fizer a um deles é a mim que o fazeis. Onde houver dois ou mais, aí eu estarei, que eu estou na cena vendo o que você vai fazer com eles. Se for fiel no pouco, eu vou te dando intendência de coisas maiores. Por isso que a minha proposta, após a apresentar no plano mental, com o auxílio da minha vontade, do Cristo em mim, algo para a minha consciência, onde todo o meu inconsciente saberá que o que eu estou intencionando visa transformar as sombras em luz. Aqui nós chamamos de sombras, erroneamente. Então, transformar essas experiências que foram virtudes noutras eras, que hoje, para a atual circunstância, já não são classificadas como virtudes. E eu preciso, com esta proposta, não só pacificar o meu inconsciente, mas repaginar o meu subconsciente, para governar de forma mais harmônica o meu perispírito e o corpo físico e suas subdivisões. E interagir com a vida, porque por mais discreto que seja o pensamento, ninguém consegue pensar sem interagir com todas as suas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos também. E ninguém consegue interagir sem permutar. Algo do meu universo vai para o seu, algo do seu vem para o meu, etc. Já imaginaram um abraço, o que acontece? Estou te abraçando para roubar um pouco das suas energias, eu quero ver você roubar.
O que você pensa que está roubando sou eu, a minha consciência. E eu posso mergulhar em você, e você sentir o que sou. Você pensa que roubou, mas esse patrimônio sou eu. Nesse sentido, não tem como eu fracionar a minha consciência e dar uma porção para você. Quando eu mergulho o meu psiquismo no seu, acordo o seu patrimônio e lembro que você tem tanto quanto eu. É o máximo que a gente consegue fazer. E agora nós estamos ali diante da vida que para nascer morre. Vocês já viram a semente nascer sem antes morrer? E para viver mata. E aí eu falo, eu sou vegetariano. Sem problema. Todos nós vamos ser um dia. Mas conscientes. Não vegetarianos que, com 45 anos de vegetarianismo, o presidente da maior federativa do Brasil, sem ser a FEB, num jantar, deixando metade da comida no prato, metade do suco de uva no copo. Isso não é atitude vegetariana. Se ele já desistiu de matar o animal para não causar sofrimento, o vegetal é igualmente vivo. O mineral também o é. Até a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. Dependendo do pensamento, eu estou dizimando vidas no plano mental. Então a minha atitude de deixar de comer isso, antes eu preciso mudar o meu caráter. Allan Kardec. E se eu mudo o meu caráter, os meus pensamentos são moralizados e as minhas atitudes emocionais, o meu cérebro espiritual, a mente, o perispírito e o físico sutilizam-se e são eles que vão rejeitar os alimentos. Tanto que na hora da fala eu tenho dificuldade de tomar o chá. Tomei por gratidão e porque alguém trouxe, seria indelicadeza de nossa parte. Mas o único que consegue um pouquinho é a água. Ter espaço, porque eu estou em conexão com a água e ela vai cedendo o energismo para que eu possa falar, para que eu possa molhar as palavras. Ter saliva suficiente, até porque durante uma palestra de 1 hora eu posso diminuir até 3 quilos de massa física, dependendo da sintonia da plateia. Se vocês colocarem como donos da verdade e não exercitar a caridade, que é calar-se por uns instantes para que o mais tolo possa falar, eu não consigo falar. Vou sentir uma barreira. Eu vou sentir que eu estou desencarnando e já quase desencarnei em alguns lugares. Mas não é aqui. Aqui é moleza falar. Todo mundo está como sábios, como a recomendação de Allan Kardec, como eu disse ontem. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo não se faz com ideias preconcebidas. E como nós dissemos no início com Kardec, o Espiritismo, a natureza, não disse a sua última palavra. Porque o Espiritismo é uma lei da natureza, segundo o autor. Então, se ele não disse a sua última palavra, o que nós temos como verdade absoluta agora pode ser um equívoco amanhã. Por exemplo, hoje, uma das mais belas e essenciais virtudes é o perdão. Mas Jesus, na obra Ave Luz, do Espírito Shaolin, por João Nunes Maia, que é uma fração de Miramês, num outro tempo, que ele não foi tolo, enviou logo para... Ele não aceitou, a fração jovem rico, o convite de Jesus. Vá, venda tudo que tens e siga-me, já que você quer saber como que se conquista o reino de Deus. Mas a consciência não foi tola e enviou uma fração para observar o que faria Jesus, o que estava fazendo ele com os demais discípulos. E 1600 anos depois, teve uma outra oportunidade semelhante. Agora nem volta na sua terra de origem, que era a Espanha. Manda uma procuração para a nossa felicidade. Estão acompanhando o meu raciocínio? O que eu estava falando antes de falar de Shaolin? Oi? Então, nesta obra, ele fala que o perdão começa pelos lábios, porque Tiago pergunta a Jesus, nos ensinos na época, e Jesus fala: o perdão, meu filho, começa pelos lábios. Eu quero, mas não consigo perdoar.
depois chega ao coração, eu compreendo em profundidade a necessidade e sofro, mas o perdão verdadeiro é aquele que não existe. E Chico Xavier chegou a essa condição e deixou a receita para nós. Eu lhe perdoo mesmo antes de me ofender. E Mahatma Gandhi, eu não perdoo porque ninguém me ofende. E daqui a pouco, quando nós estivermos nessa condição, alguém falará, eu já consigo perdoar o fulano. Você está na contramão da história, você é um vicioso e não um virtuoso. Virtuoso hoje é não se ofender. Conseguir perdoar era a tese do século passado, do milênio passado, se assim for o caso. Então, quando falamos que tudo está em tudo, no meu caso, quando a coisa estava pegando, só tinha 2 meses de vida física, segundo a ciência acadêmica. Mas a esposa atual não é minha, porque não sou dono. A companheira atual chegou mais cedo, sabendo que ia pegar um rebelde sem causa, se capacitou e no momento aprazado me apresentou a doutrina dos espíritos. Não a doutrina dos espíritas, não confunda. A doutrina dos espíritos. E eles são livres pensadores. Não tem nada fechado, pronto. Tudo está em aberto. E na Gênese eu já enxergo todo o processo. Quando eu leio, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. Eu quero conversar com esse cara, porque ele é o Deus que construiu esse negócio que eu estraguei. Ele mandou reforço, que foi alguém que era uma outra fração que viveu no Oriente, que estudou medicina chinesa, que sabia consertar o negócio. E não só fisicamente, medicina integral. Do físico à mente, no mínimo. Reconfigurou e mudou a pauta, porque a partir daí mudou a história. Tecnicamente, o profissional motorista sai do cenário, entre aspas. Porque se eu for pilotar, ele assume. Se eu for consertar o carro, o mecânico assume. Se eu for consertar o computador, o técnico de informática assume. Porque são vidas dentro da minha vida, o meu condomínio. Vocês já viram na internet uma moça chamada Kim, uma inglesa, me parece que é americana, melhor dizendo. Ela manifesta 100 personalidades do seu condomínio. 16 são mais corriqueiras. Uma joga basquete, outra joga vôlei, uma namora, a outra engravida, a outra gesta, a outra dá à luz, a outra cuida, a outra leva na escola, a outra cozinha. Está aí, só entra lá. Uma pinta. E nas obras de Leon Denis achei o respaldo, de Gabriel Delany, dos contemporâneos de Kardec, no próprio Kardec. Se eu tiver um propósito enobrecedor, pode-se trocar a personalidade, e se eu não tiver propósito nenhum, o corpo não é meu, eu não sou dono do corpo, ele é uma entidade com vontade própria, ele pode me colocar para fora, e pode haver a troca de espírito. Quando há troca de espírito, normalmente quem assume pode não reconhecer aquela família. Não foi o caso, segundo Chico Xavier, de Shakespeare. Porque o matuto estava entediado da vida, já tinha aprendido tudo que fora possível naquele sítio, na roça, como eu também vivi, e queria outras experiências. E Shakespeare tinha um projeto e não dava tempo de fazer um planejamento reencarnatório, queria um equipamento pronto. E achou aquele corpo do matuto. Fizeram a negociata com o matuto, que foi liberado. Shakespeare se ligou naquele corpo, mas o trato foi que ele responsabilizasse pela manutenção da sua família. Então ele ficou alguns dias ainda no sítio, se inteirou da situação, depois mudou para a cidade e é o dramaturgo que conhecemos. E eu falo sempre, se mudar para a cidade a gente vira dramaturgo, será que não foi o matuto que mudou para a cidade
e acabou virando escritor, entre aspas. Escritor, coisa nenhuma. Porque o que eu fiz foi só organizar ideias que alguém me passou, do meu próprio condomínio e outros parceiros. Alguém tem que assinar o nome porque tem que dar a cara à tapa. Como Kardec nem quis fazer pessoalmente, pois e pseudônimo, coisa nenhuma. Se vocês lerem, estudarem a obra A Reencarnação de um Druida, vai perceber que quando Zéfiro lembrou da sua missão, Kardec assumiu o comando. Exatamente isso que aconteceu. E é quase indigesto acreditar na possibilidade, sendo que ele próprio depois foi evocar a consciência. Saber que tinha essas outras vivências e, dependendo da situação, a própria consciência consertava o estrago. Como ficou profundamente compreendido com Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Alexandre Akizakov, Hebe Sajjan, base científica do Espiritismo. De repente, numa sala de aula está lá a professora e os alunos. Daqui a pouco senta uma outra ela na cadeira junto com os alunos e começa a observá-la. Os alunos já ficam meio... E daqui a pouco senta uma terceira ela observando as duas. Aí eles não aguentaram. Foram... A diretoria, a reitoria falou: uma já está difícil de aguentar, agora 3... E ela foi expulsa da escola. Um dos fatos. Tendo consciência disso, quando eu necessitei, eu queria uma instalação diferente. Eu não queria ver fio nem embaixo nem em cima da casa. E eu queria uma instalação que gastasse menos energia, porque eu já tinha estudado um pouco de eletrônica, de eletricidade não, um pouquinho de eletrônica, e tinha uma noção quando o fio não suporta a carga e ele esquenta e há um dispêndio de energia desnecessário. Então eu planejei uma estrutura que precisou de um engenheiro fazer o projeto depois, para que a gente não se perdesse no meio de tantos fios e com tantas bitolas diferentes. Para um ar-condicionado, por exemplo, naquela época, 10 milímetros. A instalação principal, 25 milímetros. Para um chuveiro, no mínimo 6 milímetros. Ferro de passar roupa, uma geladeira, no mínimo 4 milímetros e etc. Somente o fio de retorno, que a maioria usava para tomadas, só um fio de retorno para o interruptor, que usamos 1,5 milímetro. Gastamos muitos fios, mas até hoje a companhia de energia de vez em quando vai lá e troca o medidor achando que eu fiz um gato. E gasto menos da metade de alguém que tem os mesmos elementos ou os mesmos equipamentos em casa. Só que minha irmã e meu irmão precisou de um eletricista que cobrou muito caro e eles não tinham com que pagar. Eu acordei sabendo fazer. E fiz a eletricidade, a instalação da casa dos dois com um painel de disjuntores de 10 a 20 disjuntores, com distribuição, que eu nem sabia o que era isso, como fazia, e há mais de 15 anos está funcionando perfeitamente, nunca precisou de manutenção. Eu queria aprender a andar de bicicleta e me esfolei todo durante uma semana. Montava num lugar, domava cavalo bravo, mas a bicicleta não consegui domar. Aí eu durmo e sonho que se eu colocasse a bicicleta ao lado de um coxo de colocar sal para as vacas, era meio descida e desse um impulso, ela saía andando, era só equilibrar, não deu outra. 5 da manhã eu já estava lá. De vez em quando eu dou umas esfoladas, porque a gente não presta atenção, mas aprendi. Eu já sabia, eu só não sabia que sabia. Por isso que Richard Bach fala que aprender é lembrar o que já sabemos. Fazer é demonstrar que nós sabemos. Ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Por isso que tudo isso vocês já sabem. Por às vezes a gente bloqueia, porque a partir do momento que eu sei, aí não tem como mais alegar ignorância.
A partir do momento que eu sei que em meio segundo eu posso magnetizar a minha água, agora eu não posso mais trazer a água e terceirizar para o outro. A partir do momento que eu sei que tem uma fonte inesgotável da bioenergia em mim, a partir de agora não tem como eu pedir mais energia do outro. A partir do momento que eu sei que pior do que os obsessores são as minhas más inclinações, que são elas que os atraem, não tem como terceirizar para eles. A partir do momento que eu sei que no ambiente onde haja lucidez, a harmonia e o cultivo de valores morais, jamais um obsessor entra, agora não tem como eu falar que são eles que estão me perturbando. Porque André Luiz começa o seu pensamento com obsessores terríveis, não começa na sua obra? E termina como parceiros. E ele não fala lá na última obra de obsessor, parceiro. Eu gosto, o outro morreu e continua gostando, só usamos o mesmo corpo. Eu tenho um barzinho em casa, ele morreu viciado pelo álcool, já que está ali à vista, ele me convida para tomar um. E quando eu aceito, ele vai conectando-se comigo, átomo a átomo perispiritualmente, molécula a molécula, e a ponto de André Luiz não saber quem deu a ordem para o corpo levantar, já não sabia quem. E quando termina o trago daquele, ele sai do corpo e o outro fala, agora é minha vez. Pode ir lá na obra Sexo e Destino que vocês vão enxergar isso. E vão ver alguém agindo sobre a sexualidade deseducada do outro. O desequilibrado no plano físico, padrasto, tentando para cima da sua enteada. E se não fosse a consciência dela e parceiros para tirá-la da frequência, ela teria sido molestada naquele instante. Então o deseducado aqui sendo parceiro deseducado lá. Então o Espiritismo para nós é sim o ensino universal dos espíritos. Para Allan Kardec e Leon Denis, o espiritualismo moderno. Eu fiz questão de colocar no livro a partir da 7ª edição, com Leon Denis, o espiritualismo moderno. Ele busca em todas as fontes, porque há em tudo germes de grandes verdades, conforme está na questão 628 do Livro dos Espíritos. Que não devemos ficar limitados nem a um único sistema, nem a um único autor, conforme consta no Livro dos Médiuns. E às vezes proibimos certas obras na casa espírita. Aí temos que mudar o rótulo para espiritualista para que a gente possa dar a liberdade. O Espiritismo assimilará sempre. Isso é Kardec, não sou eu. Todas as doutrinas saídas do domínio da utopia transformadas em verdades práticas. Para mim, assimilar é algo que eu trago sem desconfigurar a base já criada. Então, qualquer coisa que se assimila, filosófica, científica e moralmente falando das religiões, da espiritualidade, que não desconfigure a base, está vindo para fortalecê-la. Se a ciência demonstrar que estamos equivocados em um ponto, modifica-se esse ponto. Se ela trouxer novas revelações, ele a aceita. Porque diante de fatos, não existem argumentos. Como livres pensadores, podemos entender isso no relance. Agora, como alguém que tem ideias preconcebidas e sequer admite a possibilidade de quem está encarnado não é o espírito na totalidade. Veja Miramês. A natureza, sendo sábia, ela cria vários corpos para que o recado do espírito seja dado e o trabalho na alma consumado. Vários autores, a começar por Ebbe Sajan. Eu me vejo, ou melhor, eu vejo o meu espírito lá em cima e o meu corpo lá embaixo. Ele estava num campo intermediário, nem lá embaixo, nem lá em cima. Se ele falasse, eu me vejo lá em cima, olhando para o meu corpo lá embaixo, era ele próprio. Mas eu vejo o meu espírito lá em cima e o meu corpo lá embaixo. Então eu sou algo
que faço parte disso, não estou entendendo esse enredo. E quando a gente permite, como foi o caso do primeiro encontro fora do corpo com alguns seres, eu estou numa casa espírita, conversando com o anfitrião, vamos supor que eu, o Gilson, a Fátima, o Rogério e tal, Gilberto, Fabrini, e de repente chega alguém e fala: o Sebastião Camargo acabou de chegar. E eu estava de trás da porta, porque a pessoa abriu a porta, e eu fiquei como se estivesse de trás da porta, porque ela não me viu e só viu o dirigente da casa. E eu falei: essa eu pago para ver, porque eu já estou aqui, ela está falando que eu estou chegando lá. E chego lá, tinha outro carequinha mesmo. E tão evoluído em relação a mim, que foi um ato instintivo. Eu ajoelhei e beijei os pés. E eu vivia querendo morrer, querendo sair da vida. Eu falei: chegou a minha hora. Ele falou: negativo. Ele me entregou o livro e um relógio. Ele falou: isso aqui tem tempo para ser concluído, senão você vai morrer de um formato que eu não gostaria, por negligência. E percebi que tinha alguém mais experiente observando os dois. Parece que a cena do Hebe Sajan está repetindo. E tinha alguém menos experiente que nos defendia das vibrações mais densas, que a gente chama de protetores. E aí eu me animei um pouquinho, e a reunião seguinte já foi com mais de 500 eus. Que eu chego no plano espiritual querendo fazer sacanagem. Desculpa a palavra que eu raramente uso. Mas tinha lá uma bonitona me seduzindo. E aqui eu tenho uma escritura que fala comunhão universal com a esposa Vilma. Mas lá eu sabia duplicar-me. Uma cópia ficou com a Vilma e a outra entrou numa sala. E a hora que eu entrei dentro da sala, estava lá mais de 500 eus do mesmo eu, que me olharam com olhar de compaixão, de piedade. E de repente sai alguém, porque era um salão que não tinha parede e uma parte já estava nos oceanos. E sai alguém de dentro do próprio oceano, flutuando. E pega em minhas mãos, e eu percebo naquele momento que era a consciência responsável pelo projeto. E começa a orar a Deus, que com certeza a consciência mata. Se possível, neutralize a área sexual para que a missão não seja... E neutralizou. O povo acalmou. Minha esposa já estava calma há muito tempo. Não foi prejuízo para ela. Porque a verdadeira energia sexual não está no ato, está nos gestos. Joana de Ângeles. Então, os gestos de carinho, o toque, ele é muito mais importante, cria vínculos muito mais profundos do que o ato sexual em si. Se equilibrado no ato sexual, um pode curar o outro fisicamente, até psiquicamente. Mas se animalesco, um pode complicar a vida do outro. Tanto que vocês percebem alguém se casa, mais ou menos harmônicos os corpos, daqui a pouco o corpo do bonitão está todo deformado. Ou o corpo da bonitona também. O hormônio físico tem esse poder de desconfigurar o corpo do outro que está desatento. Vocês sabem disso. Ou de ajudar a arrumar se a energia estiver em harmonia. E finalizando esse bloco com Emmanuel na obra Vida e Sexo. Sexo, o mecanismo é espírito, princípio inteligente do universo. Emmanuel. E vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. O sexo. A energia sexual como recurso da lei de atração, e a lei de atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Como recurso a serviço dessa lei, na perpetuidade do universo, gera cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades da qual ela se reveste, essa energia, que é força, vitalidade, vida, porque na ação é o Evangelho em si. Então, o verbo criador, o amor, a força criadora do universo, que é a energia sexual. Com ela eu posso criar átomos, moléculas, tecidos, células,
órgãos novos, sistemas e corpos, ou deformá-los todos. A mesma energia. Então, o mesmo remédio e o veneno pode mudar apenas a dose. Então, isso é remédio, a dose exata. Acima, veneno. Abaixo, não faz efeito algum, talvez. Inspirem com suavidade e se permitam entrar em contato com essas realidades. Coloque-se frente à própria consciência, à semelhança de Sócrates. Do que eu ignoro, só sei que nada sei. Do pouco que já compreendo, coloco à disposição. Nem ouro nem prata tenho. O que tenho está aqui. E aguardando as novas ordens, para que um grão possa multiplicar 30, 60, 100 ou 1000 vezes mais, eu me coloco à disposição com humildade, reconhecendo a minha ignorância em relação à futura pauta. Com sinceridade, sou eu que quero construir a obra, quero ser capacitado. E depois agir com fidelidade. O meu projeto individual, como eu já disse, é ser mais pacífico diante da ferocidade que a vida apresentar, tanto do meu universo inconsciente quanto do entorno. Quero ser mais sereno diante das perturbações de dentro ou de fora. Mais saudável por viver em harmonia com as leis e com a vida. E mais feliz pela consciência em paz à luz do dever fielmente cumprido. E vivo regido pela pauta apresentada pela entidade chamada alegria de viver, ou alegria, que vai abrir os espaços em meu cenário psicofísico, moral e espiritual para que eu possa interagir e permutar com outros seres da minha realidade ou não. Que a esperança, segundo Joana de Ângeles, a alegria, a tese é de Miramês, a esperança, segundo Joana, é a doce presença do amor. O amor para a autora é uma substância que gera e nutre, ou seja, a matéria-prima. E na outra ponta, a lei que organiza e mantém as virtudes. Para assessorar-me, de um lado, informações para me instruir, e do outro lado, a matéria-prima para que eu possa construir. E a gratidão que é o projeto de transformar os elementos envolvidos em partes integrantes da minha própria realidade. O viver, a pauta estabelecida. E viver intencionando construir duas realidades. Essa substância que gera e nutre para pacificar a dor dos nossos semelhantes. E a exemplificação dessa lei que organiza e mantém para que eles possam iluminar-se a partir da minha exemplificação. E fazer isso com a única intenção: sentir-nos privilegiados pela oportunidade de servir, pelo prazer de ser úteis. Porque, como eu disse, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre. Porque ela não espera aplauso, nem reconhecimento, nem gratidão, nem pagamento de qualquer espécie. Ela encontra em si mesma, na sua própria consciência, a força, a vitalidade e a vida para a solução de todos os problemas. E quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar-se em nossos atos de cada dia, ainda com Emmanuel, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. E finalizando com Joana de Ângeles,
Quando o único ser se erguer para Deus em oração, que é iluminar-se de dentro para fora, ergue consigo a humanidade inteira. Muita paz, muito obrigado.